Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler do versículo 22 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 22 a 34. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é quem procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O seu coração. Irmãos, no mínimo uma vez por ano eu falo aqui na igreja sobre depressão e ansiedade. Esse ano eu acho que essa aqui é a terceira. A maioria das vezes usa-se o mesmo texto. Se não está aqui, a gente pega lá no Sermão do Monte Mateus, a gente vai usando. Mas eu quero falar justamente sobre isso com vocês novamente. Ansiedade e depressão. E aí seria bom, de repente, a gente definir o que é um e o que é o outro. Tá? Eu gosto de definir da seguinte maneira. Ansiedade é uma preocupação acima do normal com o que vai vir, com o futuro. E a depressão é essa preocupação com o passado. E o que você não vive? O hoje. O hoje você não está vivendo. Ou está se voltando para o passado e remoendo tudo de ruim que aconteceu lá. Ou você está olhando para o futuro e esperando algo que vai acontecer que talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça. Dizem que somente 75% das suas preocupações, 75% das suas preocupações não acontecem. Só 25% que vai acontecer. De tudo aquilo que você se preocupou ao longo da sua vida toda. E aí tem mais um texto que fala o seguinte: hoje é o dia que o Senhor nos dá. Hoje é o dia que o Senhor te deu. E o que você tem que fazer com esse dia? Se alegrar, se regozijar no Senhor nesse dia. E se eu estou preocupado com o passado ou estou preocupado com o futuro, o que eu não estou fazendo? Estando com o Senhor no dia de hoje. Eu não me alegro nele. Eu não confio nele. E eu paro de perceber o carinho que ele tem por mim nessa caminhada. E muito disso, irmãos, são por coisas que estão entrando no nosso coração. Vamos voltar para o texto?
versículo 22. No versículo 22 tem uma advertência. Que advertência é essa, irmãos? Não se preocupem com a sua vida. Nem o que você vai comer, nem o que você vai beber, nem talvez dos problemas. No 23, fala de valores. E começa a identificar para você o que é importante. Jesus está ensinando aqui. O que é importante? A sua vida ou os problemas? A sua vida ou a comida? A sua vida ou a roupa? A sua vida ou onde você vai morar? Qual que é o mais importante? A vida. E o que nós menos nos preocupamos é com a nossa vida. E como que ela está? Estamos sempre como bombeiros apagando incêndio. Vivemos no desespero, o fogo pega de um lado, a gente vai lá e tenta apagar. E nisso já está descobrindo do outro lado. E você corre para lá. Parece... Agora estou me lembrando um pouco aqui da minha infância. Tinha um pano lá que eu me dormia. Eu sou da pessoa que eu me cubro no calor ou no frio, até hoje. Não importa como está a temperatura, eu tenho que dormir coberto. Só que tinha um pano lá que eu acho que quando eu era menor, fui crescendo, o pano não acompanhou. Então chegava momentos que a gente puxava um lado, descobria o outro, eu tinha que dormir encolhido para ficar todo coberto. Às vezes a gente vive dessa maneira, irmãos. Você tenta puxar para um lado, o outro lado se descobre, e a gente fica nos desesperos da vida, nos problemas, nas angústias que são geradas. Mas o Senhor está ensinando para nós valor. A sua vida é mais importante do que qualquer coisa. No 24, o Senhor faz uma observação pertinente. Observem os corvos. Já parou para observar? Corvo, irmão, eu só vi uma vez, quando eu trabalhava lá nos Afonsos. Tinha um mato lá, devia ter alguma coisa podre. Foi a única vez que eu vi corvo aqui no Rio de Janeiro. A gente vê muito urubu. Um passarinho preto, macabro, eu me senti numa cena de filme de terror. Eu correndo, num lugar meio deserto, e os corvos ali tudo me olhando. Corvo não é um animal agradável. Mas eu quero que você pense no seguinte. Pense como todos os pássaros. O passarinho está cantando de manhã, ele não sabe se vai comer, ele não sabe se vai chegar no final do dia vivo, se algum outro bicho vai comê-lo, mas ele está cantando, todo dia. Tem o pessoal que tem trauma assim do bem-te-vi, né? Acha que é mau agouro ou coisa do tipo. Mas, irmãos, os pássaros estão cantando. O Senhor está pedindo para a gente observar. Observe como que está acontecendo na natureza, à nossa volta. Qual foi a última vez que você parou para observar as coisas que Deus criou? Ou só está na correria? Qual foi a última vez que você olhou para o céu e admirou? Quanto do nosso dia nós nos dedicamos a observar o que Deus faz e continua fazendo ao nosso redor? E isso serve para nos acalmar também. E nessa observação, o Senhor vai falar assim: eles não semeiam, não colhem e também não têm despensa e nem celeiros. Eles não produzem nada, eles não têm garantia de nada, eles não têm estoque. Despensa seria um estoque, talvez, no máximo, mensal. Eu tenho uma despensa. Principalmente naquela época, as coisas se estragavam mais rápido. Celeiros é coisas para anos. Se você lembrar lá do Egito, na história de José, eles conseguiram alimentar por 7 anos. Eles estavam armazenando no que aqui podemos chamar de celeiros. Então, eles não têm nem provisão para pouco, nem provisão para muito tempo. Mas eles continuam vivendo. E a gente, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus,
nos contentamos a sobreviver. E trazemos o lema dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, só por hoje. Você não foi feito para viver dessa maneira. Viver em desespero, viver ansioso, angustiado, vivendo simplesmente nos problemas. O 29 fala de inquietações. Vamos ler o 29? Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso. O que te traz preocupação? Naquela época era comer, beber e onde vai dormir. Talvez hoje você já tenha um pouco mais garantido comer e beber, um local para dormir, suas preocupações são outras. E a gente tem que se adaptar para a nossa realidade. Não vivam preocupados. E daqui a pouco eu quero falar com você um pouquinho mais sobre essa palavra que aqui está. O texto vai falar mais no 31, que devemos buscar o reino de Deus. Não devemos buscar essas coisas. Não devemos buscar a resolução dos problemas como o nosso maior desejo. O nosso maior desejo deve ser buscar o reino de Deus. E não só isso. No 32 vai falar que esse reino é nos dado como herança. Temos já a promessa, além de querermos, e aí sim, buscá-lo com todo o nosso empenho, dedicação, ainda tem a promessa, esse reino é para você. Deus faz essa promessa. Do 33 ao 34, fala de investimentos. Aonde você deve investir? Você vai investir em ambientes aonde o dinheiro pode se perder, ou você pode investir no reino de Deus. E aí, quando eu falo normalmente desse texto, talvez as pessoas compreendam que eu agora não me preocupo com mais nada, vou deixar a vida me levar e vamos ver o que acontece. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. A ansiedade, ela nos atrapalha sim. Mas a ansiedade é diferente de ser cuidadoso, de ter cuidado. Paulo fala aos Tessalonicenses, um povo que se converteu e começou a acreditar que Jesus ia voltar naquele período deles, então eles pararam de trabalhar. E Paulo fala assim, não alimenta eles. Se você não trabalha, você também não coma. Então, a gente começa a definir que não viver ansioso não quer dizer que você vai viver uma vida descuidada. Você vai viver uma vida com responsabilidades. Responsabilidade. Porque, irmãos, tem muito crente que pega somente o texto que fala aos seus, o Senhor abençoa enquanto dorme. E quer ficar só dormindo. Quer viver uma vida descansada. Os outros que façam por mim, os meus irmãos da igreja que me sustentem. E aí, se você não trabalha, se você não busca, se você não quer, você também não come. É isso que Paulo falou. Não viver ansioso é não viver com a angústia dos problemas que podem acontecer. Não viver depressivo é parar de remoer o seu passado e entender que o seu passado te trouxe até aqui, agora, onde você está. E se Deus não te fizesse passar por essas escolas, você não seria quem você é hoje. E a pior coisa que nós fazemos aos nossos filhos é não retribuir, não fazer eles escolherem aquilo que eles estão plantando. Talvez por amor, por um zelo excessivo, a gente não quer que eles passem por dificuldades, e eles fazem errado, e a gente vai cobrindo. Quando é criança, você vai passando a mão, briga de leve. Quando fica adulto, você vai dando dinheiro,
vai injetando, vai nutrindo vícios, vai mantendo situações erradas, porque você não aprendeu e não ensinou. Se você está aqui hoje, independentemente do que foi a sua vida lá atrás, ou do que você está projetando que ela será daqui para frente, o importante é que você está vivo, e o que o Senhor nos ama, te ama, e assim como Ele fez com o corvo, assim como Ele faz com o lírio do campo, Ele faz muito mais por cada um de nós, porque nós, como seres humanos, somos também amados pelo nosso Deus. Eu não estou falando por você ser filho, eu estou falando que Ele ama a humanidade. E ainda mais se você realmente é convertido, se o sangue de Cristo desceu sobre a sua vida, se o Espírito Santo habita em você, e agora você é um novo ser, uma nova criatura, muito mais ama o Senhor. Irmãos, hoje nós somos ainda pecadores e falhos, mas você vê o zelo que um pai, que uma mãe tem pelo seu filho. Eu sei que tem exceções, aqueles que não ligam, mas nenhuma mãe, principalmente, nenhum pai, quer ver seu filho se perdendo. Ninguém almeja isso. Ninguém almeja ver um filho drogado, um filho na prostituição, um filho virando bandido, traficante, o que seja. Ninguém sonhou, vou fazer um filho agora para isso. Agora imagina o nosso Deus. O nosso Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Ele ama cada um dos seus filhos da mesma forma. Mas cada um retribui esse amor de formas diferentes. Cada um tem um chamado, cada um tem algo a contribuir nesse reino. Mas o quanto você vai se dar, depende de você. Porque, seguindo o que está escrito em Efésios, o Senhor nos libertou. Ele nos amou enquanto ainda éramos escravos, perdidos. E Ele preparou até mesmo o bom caminho, as boas obras, para que nós possamos caminhar nesse caminho. Agora, se você vai caminhar, é uma escolha. Fazer a boa obra é um sinal dos frutos que você está produzindo em ser filho de Deus. Irmãos, vamos dar uma olhada de novo no 22. E aí depois o 29, como paralelos. O 22 vai falar assim, não se preocupem, certo? E no 29 vai repetir a mesma palavra, não se preocupem. Na sua versão talvez esteja outra palavra. Mas são palavras diferentes no grego. A primeira, não viva ansioso, não se preocupe, tem a ver com a asfixia. Tem a ver com você estivesse perdendo o ar, vivendo uma agonia, uma tensão forte. Consegue compreender que a ansiedade faz isso com você? Se você ficar se preocupando com o futuro, se preocupando como que vão lidar com você, como que vão retribuir as coisas na sua vida, como vão te tratar, e você ficar projetando isso, é um sentimento que nos sufoca. É como se estivesse abrindo uma abertura dentro de nós e esmagando os nossos pulmões. Isso é ansiedade, escrito na Bíblia. Mas se você for lá no 29, é outra palavra. E essa outra palavra lá no 29, para preocupação e ansiedade, é uma palavra que era usada em embarcações, quando elas passavam por uma grande tempestade, ventos muito fortes, quando ela apanhava de todos os lados. Vamos ver o 29? Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso. Os problemas, eles, se nós dermos essa atenção para eles, essa preocupação,
É aquela preocupação que ele vai te bater, vai te assolar, vai te castigar, vai espizinhar na sua vida. E aí, irmãos? Você vai querer viver nessa ansiedade? E aí, como que eu me livro disso? Como que eu me livro da ansiedade? Como que eu me livro da depressão, irmãos? Primeiro, parando de supervalorizar os problemas, tanto do passado quanto do futuro. Como assim? Olha o 23. Porque a vida é mais do que o alimento. Olha o 29 e o 30. O 29 já lemos, vamos ler o 30. Porque os gentios, esses sim, têm que se preocupar. Mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Olha comigo, irmãos. Se eu estou supervalorizando o meu problema, eu estou achando que só eu que sofro nessa vida, ou eu estou achando que o meu sofrimento não tem mais jeito. A sua vida é mais importante do que qualquer coisa. E o Senhor, como seu Pai, Ele sabe de tudo que você precisa. Mas primeiro, você tem que responder uma pergunta. Você é filho desse Pai? Você é filho de Deus? Filho de Deus não é uma expressão que eu falo. Filho de Deus não é frequentar um culto. Filho de Deus não é participar de uma igreja ou ter um cargo. Filho de Deus são aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esses são filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus veio para transformar agora nós também em filhos do seu Pai. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então, entenda que Ele, como um bom pai, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que talvez você nunca experimentou na sua vida aqui, esse é o pai que não te abandona. Esse é o pai que se preocupa com você. Esse é o pai que te abençoa enquanto você dorme. Esse é o pai que te buscou quando você estava lá perdido, sujo no pecado. Esse é o pai que transforma as nossas histórias. Esse é o pai que nos recebeu de braços abertos. Esse é o nosso Deus. E como pai amado e querido, também é o pai que nos castiga quando merecemos. É o pai que não passa panos quentes, mas nos trata como filhos em todas as situações. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que, se você confiar nele, se você focar nele, se você ter a vida, a sua vida como com alvo em Cristo, você não vai ter mais tempo para viver ansioso ou em depressão. Não vai. Irmãos, o versículo 25 vai falar que a ansiedade, ela encurta a nossa vida. O 23 que nós lemos, junto com o 29 e o 30, esses problemas, essas dificuldades, tiram o nosso foco, tiram o nosso olhar do nosso Deus. Nos afastam do Senhor. O nosso coração começa a se encher de coisas, de sujeiras, de problemas. O nosso olhar para de olhar para Deus e olha para os problemas. E aí, quando você compreende isso, você vai entender, irmãos, que um exército inteiro do povo de Deus só enxergou o gigante. E por 40 dias, aquele gigante, Golias, afrontava Deus e o exército de Deus, e todos ficavam amedrontados, porque só enxergavam o problema. Precisou de um garoto, um jovem, olhar e entender que aquele gigante é muito pequeno
comparado a Deus. E aquele garoto, confiante no Senhor, ele pega uma pedra, uma tiradeira, e vai contra um guerreiro com roupas de guerra, e o destrói, o mata, arranca a sua cabeça com a própria espada do gigante, e faz o outro exército correr desesperado. Olhar para o problema vai fazer Geazi, aquele que auxiliava Eliseu, olhar e só ver os exércitos, e não conseguir enxergar que ao redor deles tinha todo o exército do reino de Deus, e era mais os que estavam com eles do que o que estava com o inimigo. Aonde você olha, vai trazer para a sua vida o que realmente importa. E aí, se o senhor olhar para o problema, o que importa para você é o problema. Você vai começar a amar o problema. Você vai começar a querer ter uma vida de problemas, porque você quer resolver um e você já quer focar no outro. E no dia que parece que você está tranquilo, você acha que alguma coisa está errada. Parece que alguma coisa está errada na sua vida. Irmãos, presta bem atenção. Se você olhar para o seu problema, passado ou futuro, você para de olhar para o seu Deus. Você para de olhar para o seu Deus. E aí, eu perco a minha vida. A minha vida está se encurtando, sabe por quê? Não porque você vai viver menos, é porque você não está vivendo. Agora, aqui, é a sua vida. Hoje, é o que você tem. Se você voltar um pouquinho, o texto que nós lemos, vai falar aqui de um homem que ele fez uma grande obra na sua fazenda. Ele preparou os seus celeiros, fez um monte de coisa, e foi descansando. Agora eu posso viver aqui tranquilamente. E aí o texto fala assim: tolo, ainda hoje, a sua vida será tirada. Para que importa você se preocupar tanto com o passado ou com o futuro, se você não sabe nem se vai chegar no futuro, e o passado já foi, não tem o que resolver mais lá atrás. O que você tem é só o hoje, é o agora. E se agora você não tomar a postura, não mudar a sua vida, não mudar a sua forma de se relacionar com Deus, amanhã pode não chegar. Amanhã pode não chegar. Viver ansioso é muito perigoso, irmãos, é muito problemático. Sexta-feira, cheguei em casa, daqui a pouco apareceu lá no telefone que tinha uma encomenda minha no correio para ir buscar. Eu tenho duas opções. Eu posso ir por dentro do condomínio que eu moro, e indo por dentro é muito mais longe. É uns 2,5 km. Eu indo por fora, teve que economizar 1 quilômetro. E aí eu estou preocupado, levo o celular ou não levo o celular? Vou de relógio ou não vou de relógio? Aí você começa a pensar, será? Aí passa o cara de moto e já fica bolado. Aí eu fui por fora, fui normal. Por dentro, normalmente, eu gosto de volto por dentro. Ando mais, já aproveito aí, já não estou me exercitando bem, faço como exercício. E evito também o problema, né? Vai estar com alguma mercadoria, não vou dar mole. Mas aquilo, eu fiquei preocupado tanto com aquilo, pensando como que eu iria para a rua, que talvez vai chegar um momento que eu não vou querer mais ir. Você pode controlar o que vai acontecer? Não pode. Você vai evitar. Não é? Você vai começar a andar com o carro com o vidro fechado. Não é, Sônia? Tem que evitar algumas coisas. Mas você não tem como prever o que vai acontecer. Não tem. Viva hoje, irmãos. E pare de ficar remoendo as coisas do passado. Voltando ao 23, você vai ver que os problemas nos deixam cegos. O 24 e o 30
vai nos mostrar que você não pode mais, não deveria mais duvidar que Deus cuida de você. Deus, Ele cuida de você. Ele cuida do corvo, Ele cuida dos lírios do campo e Ele cuida de você muito mais do que Ele cuida de todos esses outros. Ele cuida de você. E aí o problema está sendo tão grande na sua vida que você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo desfrutar desse cuidado, desse carinho, desse amor que Ele tem por nós, que Ele tem por você. Simplesmente porque o seu foco não está mais nele. Irmãos, nós ganhamos o reino de Deus, versículo 32. Nós ganhamos o reino de Deus. E, meus irmãos, queridos e amados, nada mais importa. Nada mais importa. Eu posso viver doente e morrer com a mesma doença, e o Senhor não me curar, não importa, eu vou estar no reino do Senhor. Eu posso viver uma vida passando por dificuldades, problemas, situações ruins, eu posso ter tido uma família totalmente desestruturada, problemática. Eu vou orar, eu vou pedir transformação, mas se não vier, eu tenho o reino dos céus. Eu tenho o reino de Deus na minha vida. Ganhamos esse reino e precisamos ter prioridades. Versículo 31. Aonde está a sua prioridade? E aí o texto fala em você guardar o seu tesouro num lugar aonde não vai vir o ladrão e nem vai ser corroído pela traça. Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse? O reino dos céus. Então o pastor está falando para você vir aqui e botar todo o seu dinheiro aqui no gasofilácio, que as coisas vão dar certo. Foi isso que eu falei? Não. Podem estar falando por aí, mas não é o que eu estou falando. O que eu estou falando, aonde está o teu coração, ali é o seu tesouro. Se o seu tesouro é a sua família, se o seu tesouro é os seus bens pessoais, se o seu tesouro é o seu emprego, se o seu tesouro seja o que for, o seu coração está lá. Está lá. Irmãos, eu provavelmente vou perder 8.000 e poucos reais. Desses 8.000 e pouco que eu vou perder, não, vou deixar de ganhar, na verdade eu estou perdendo 4.000. Como? Eu vendi minhas milhas, é 1, 2, 3 milhas agora. Eles teriam que me pagar em dezembro, apareceu meu nome lá, que eles me deviam. Mas esse dinheiro não é o meu tesouro. É muito dinheiro, mas não é o meu tesouro. E aí eu não perdi porque eu não faço na obra de Deus. Alguns vão falar ainda assim, né? Eu perdi porque esse dinheiro é desse mundo. A empresa está falindo, como ela poderia estar bem. Eu posso começar um negócio, o negócio dá certo, ou dá errado. Mas o que não é desse mundo, irmãos? É a nossa vida com Deus. Ele nos promete novo céu e nova terra. Então, se você se desesperar, por que eu fiz isso? Eu poderia ter viajado. Com o que eu tinha de pontos, eu poderia ter ido com a minha família para qualquer lugar do mundo. Não porque o dinheiro daria para comprar as passagens, porque com pontos você compra mais barato. Mas e aí? Se eu ficar remoendo lá atrás, não resolve. Se eu ficar ansioso, se eu vou receber ou não vou receber, quando eu vou receber,
eu sei quem cuida de mim. E quando eu falo com vocês, irmãos, eu sou ser humano como qualquer um de vocês. É porque eu não ligo para dinheiro? Não é isso. É porque eu sei, da mesma forma que esse foi, outros podem vir. Eu tenho saúde, tenho emprego, tenho família. E é muito mais importante. Poliana resgatou um vídeo, Emanuel ainda bebê, brincando na sacada com a Gabriela, e a Gabriela cuspia água nele, ele morrendo de rir. Cara, aquilo dali é muito mais gratificante do que qualquer coisa que você possa ter. Você conseguir ver a sua posteridade, conseguir ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Ah, mas os problemas? Problema tem para todo mundo. Tem para todo mundo, irmãos. E se você ainda não compreendeu, você que é cristão vai sofrer mais do que o restante. Porque quando chegar o abominável da desolação, o anticristo, o sofrimento maior é para quem é anticristo. Aqueles que têm o selo do Cordeiro, o selo de Deus na sua vida, não poderão receber a marca da besta e vão ser perseguidos por causa disso. Ou seja, você vai ser perseguido porque você é cristão. Então, se você ainda não entendeu que nesse mundo vamos passar por aflições, sofrimentos, você precisa compreender o que é ser cristão. Então, ser cristão é você ir para a morte, orando por aqueles que vão te matar. Louvando a Deus, mesmo sabendo que a morte está à frente. Ser cristão é não desistir. Ser cristão é se arrepender. Ser cristão, irmãos, é não viver mais nessa agonia. Nessa agonia. Eu não estou falando que não é uma doença, a ansiedade, a depressão. O que eu estou falando, se você botar o foco em Deus, você resolve e sai desse problema. Você pode ter tendências à depressão, tendências à ansiedade, mas viver nisso depende de você. Depende de você, porque a Bíblia é clara. Não viva ansioso. E não é só nesse texto, em vários outros. Podemos, irmãos, ter uma vida bem melhor. Uma vida onde o problema está aqui para ser resolvido. E não para ser mentalizado, vivido. Eu não vivo o problema. Eu vivo a Cristo. Então, irmãos, para encerrarmos, invista nas coisas do alto. Pare de criar raízes nas coisas dessa vida. Essa vida que você tem agora, ela é só a passagem. Não porque eu sou espírita, mas ela é só o meio do caminho. A nossa vida realmente não é aqui. É uma outra vida. É um novo céu, uma nova terra. É um corpo restaurado, transformado. E você que não é crente, mesmo na igreja, é uma outra vida para você também. Uma vida onde você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. E vai ficar afastado de Deus para todo sempre. E o maior castigo não é o lago de fogo e enxofre. O maior castigo é estar longe de Deus pela eternidade. Se alegre no que o Senhor te deu. E aí eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo você lembrar de Lucas 10. Lucas 10 fala de muita coisa, mas fala do envio dos 70. E quando eles são enviados para preparar o caminho de Jesus até Jerusalém, eles expulsam demônios, eles fazem milagres. Aqui não está vivendo uma ansiedade, uma depressão, não. Está vivendo uma euforia. E nessa euforia eles voltam para Jesus e falam: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. E Jesus fala para eles: vocês não deveriam estar alegres por causa disso. Vocês deveriam se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, se você hoje tem problemas, dificuldades, situações, irmãos, lembrem, se o seu nome está escrito no livro da vida, nada mais te abala. E se está te abalando, é que o seu foco está sendo desvirtuado. Volte a olhar para Deus. O meu nome está no livro da vida.
E se Ele está mesmo, de verdade, enfrenta teu problema. Viva-o hoje. Confia no Senhor. Confia no Senhor e se levante. Em nome de Jesus. Vamos olhar para o alto, irmãos, e vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor é a nossa esperança. Ter o nome escrito no livro da vida é a nossa esperança. Saber que o Senhor Jesus vai voltar é a nossa esperança. Ter a certeza que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Não vai ter mais luta, luto, morte ou dor. Todas essas coisas são passadas. E isso vai acontecer, irmãos. Tem esperança. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Esse culto está terminando. Mas a sua vida tem que ser um culto agradável ao Senhor, aonde você estiver. Se você hoje ouviu a mensagem e começou a confrontar com a sua vida e viu assim, eu ainda não sou convertido de verdade, se arrependa. Ou senão você viu, eu tenho Deus, o Senhor está comigo, mas eu estou me deixando vencer pelas situações da vida. Se arrependa. Se arrependa e volte a ter um alvo, que é Cristo.